Pessoal, estamos aqui para mais uma entrevista. E essas entrevistas, nossa, eu curto bastante, que eu aprendo bastante com elas, dou muita risada. E hoje vai ser um dia assim. O cara é muito especial, é um grande amigo. E pode ter certeza que vocês vão rir muito junto comigo. Bem, antes disso, por favor, ajude o Reginaldo colocando aí o seu inscreva-se, aperte o sininho para receber as novas informações. E dê um like. Se você gostar da entrevista, ajuda bastante a manter o canal em atividade. Mas vamos lá. Hoje eu trouxe um amigo, nós trabalhamos aí para mais de 30 anos, nem vou falar porque foi muitos anos, décadas. E ele me falou que ele agora estava fazendo viagens com a moto que ele comprou. Eu falei, poxa vida, vai ser legal, hein? Você tem bastante memórias, né, nessas suas viagens. Aí ele extravasou as memórias dele. Eu falei, vai ser excelente para minha entrevista. Eu estou falando do Eduardo Duarte. E eu vou começar perguntando para ele o seguinte: quem é o Eduardo Duarte? A palavra é sua, meu amigo. Muito obrigado. Um bom acolhimento a todos, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que vão assistir de dia, então será bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme cada um assistir. Eu espero que a gente consiga aqui ter um bom desempenho, né? Não é difícil e também não é fácil, porque Reginaldo é um dos monstros sagrados aqui que eu tenho no coração e na mente, e a Obrigado. gente tem um relacionamento muito bom e o entrosamento muito bom, né? O nosso rapport, né, aquela famosa ferramenta, essa nossa telepatia aí, ela funciona sempre bem. Eu agradeço o convite, né? E espero que eu consiga contribuir para o seu canal na medida do que você me convidou, que é a parte de memórias falando sobre viagens que não precisa ser de moto para a gente poder curtir e trazer excelentes lembranças, né? Não só souvenirs, tem uma diferença muito grande. Então, o Eduardo Duarte é esse cara aventureiro, né, desde sempre, um cara que pilotava, se a gente for falar de moto, né, nada errado, desde os 14 anos, porque era um ciclomotor que eu ganhei do meu pai, e que desde então é, aprimorou a forma de andar, né, em duas rodas, porque eu já andava muito de bicicleta, sempre apaixonado, e até hoje eu ando de bicicleta. Então, as duas rodas sempre me atraíram e a velocidade, né? Somado com a velocidade, que é algo que aqui a gente fala, né? O motociclista fala, pô, o vento no rosto, a sensação de liberdade. É isso. Tenho dois filhos maravilhosos que a vida me deu, o Eduardo Filho, o Eduzinho, como muitos conhecem, né? Com 35 anos, e o outro mais novo, o Hugo, está com 32 anos, e também é minha paixão. São minhas duas grandes paixões da vida, porque eu faço qualquer coisa aí, inclusive as minhas viagens, para poder contar histórias para eles e eles ficam bem impressionados com algumas coisas que acontecem, né? Legal. Eu vou começar por uma bronca que você deu em mim uma vez. Eu fui falar que você era um motoqueiro, tal, 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 e você para. Não, não, não. Não tem nada de motoqueiro. Eu queria que você me falasse qual é a diferença entre motoqueiro e motociclista. E já emendando, nas suas viagens, traga para nós memórias divertidas, memórias emocionantes, memórias dramáticas. Conte um pouco dessas histórias para nós, porque o canal é justamente para falar sobre isso. Como que você guarda essas informações lúdica, dramática, de suspense? Como que você grava isso? Como que você faz para mantê-las na sua memória? Então você tem aí o microfone à sua disposição. Fica à vontade. Que agradeço novamente, Reginaldo. Não foi uma bronca, né? Foi só um comentário, né? Você entendeu assim, talvez, pela forma enfática como eu falo, mas não que eu me ofenda, né? São dois termos muito utilizados, né, na língua portuguesa. Mas tem diferença, né? O motoqueiro, ele não é nem assim reconhecido no Código de Trânsito, né? O CNT, o Código Nacional de Trânsito, Código de Trânsito Brasileiro, né? Que é o CTB. Na realidade, a palavra usada tecnicamente é motociclista, né? Mas motoqueiro ou motociclista depende do quanto ele te agrada ou do quanto ele te incomoda, né? A gente costuma dizer assim, no nosso meio,
Quem anda de motocicleta, faz viagens, está em grupos, sejam grupos ou clubes, né? Eles têm uma diferenciação para chamar, não que seja pejorativo, mas o motoqueiro é mais comumente chamado aquele profissional que trabalha com a moto, que faz entregas, que faz qualquer tipo de trabalho e que usa motos geralmente de baixa cilindrada, abaixo de 250 cilindradas. Geralmente é isso, né? Não é que seja tecnicamente, é como existem definições, se você for procurar na internet, vai achar isso. O motociclista é, é o condutor da motocicleta, tecnicamente falando, né? E de qualquer cilindrada, né? Até quando é um ciclomotor, é um motociclista, né? Mas o que o pessoal diferencia é quando é motoqueiro, a moto berra, quando motociclista, a moto ronca. Essa é a diferença. Por isso que eu falo do desconforto, né? Então, É. tem motoqueiros e motociclistas, né? Que decidem, né, por sua vontade, furar o escapamento, colocar escapamento aberto, que chama descarga direta, e isso faz um ruído que geralmente incomoda em qualquer horário, não precisa ser após o horário do silêncio, né? Então, essa é a diferença, basicamente, né? E sem ser pejorativo, porque muitos motoqueiros, se a gente for falar na prática, são motociclistas também. Eles têm uma moto de baixa cilindrada para fazer o seu trabalho e têm uma moto maior para curtir seus Ok. passeios, seja durante a semana, fim de semana, férias. Então, são respeitados da mesma forma, né? E a união é que faz com que esse nome não exista. A pessoa que está conduzindo uma moto, ela é um parceiro, é assim que a gente trata. Então, qualquer coisa que acontece, a gente percebe muito mais um acidente, uma necessidade, uma dificuldade, uma moto parada, você vai perceber sempre que pode até parar um carro, mas a tendência é que esse cara seja um motociclista ou outro motoqueiro que vai sempre socorrer aquele ali. É uma regra de boa convivência. E agora a segunda parte da pergunta. Momentos que você tem na memória e que você pode trazer para nós. Tenho muitos momentos, né? Como eu comentei, depois que eu tirei a habilitação, ficou mais fácil, né? Pegar a estrada e viajar bastante. Eu sempre, desde jovem, viajei muito de moto, com motocicletas acima de 180 cilindradas para ter o conforto e o que era possível na década de 80 eu ter, e aí fui evoluindo até chegar hoje em motocicletas da ordem próxima de 1.000 cilindradas, né? E por gostar tanto, geralmente, nos últimos anos, eu mantive duas, de dois estilos que eu gosto, né? Normalmente uma que a gente chama de speedeira, né? Que é uma moto mais street, ou street fighter, uma moto que é mais veloz e que serve tanto para a cidade como para a estrada, mas ela não é tão confortável para viajar. E as big trail, que são, assim, no mercado comum, são próximo das mais confortáveis. Não é a mais confortável para viajar, mas ela topa qualquer terreno que você vá, sendo asfalto, terra, barro. Então, se você pega uma viagem que vai ter terreno misto, ela tem um desempenho melhor. E aí, para viajar, elas são muito confortáveis, né? Das viagens que eu já fiz, as mais marcantes, sempre na memória, vem mais rápido as mais recentes, né? E eu posso falar das mais recentes, foram as longas antes da pandemia, né? Em 2018, eu viajei com um grupo, sempre com um grupo de amigos, né? Para São Pedro do Atacama, no Chile, conhecer o deserto mais frio e mais bonito do mundo, né? Foi uma aventura muito legal. Em 2019, voltei ao Chile, mais para Santiago, capital, por outro caminho, indo por Uruguai, Argentina, né? Buenos Aires, tal, até chegar em Santiago. E foi outro trajeto também para a gente conhecer pontos que os motociclistas gostam muito de falar da memória, de fazer. Fiz a Caracoles, é uma estrada muito conhecida, já foi uma estrada de mais aventura, mas hoje ela é totalmente asfaltada, mas as curvas, o cenário, as imagens que a gente tem, elas são muito atrativas para quem viaja, tanto de carro como de moto, porque a moto te permite uma observação maior em relação à amplitude da visão, né? As memórias, elas são muitas, o Reginaldo, mas o que é legal são as engraçadas, né? As engraçadas, elas vão desde um tombo de moto parado, né? Porque você sabe que não vai sofrer quase nada, e aconteceu comigo, por não estar tão acostumado com o peso, por ser uma moto, eu troquei de moto e fui viajar, ainda não estava acostumado, e outras bobeiras que a gente faz sem querer,
e cai, depois que você vê, né, que o grupo vê, fala, te ajuda, você fala, pô, se machucou? Não. Então tá legal, então vamos dar risada, porque vai ficar na lembrança. Então tem gente que até guarda imagem disso aí, para depois poder rir disso, né? Mas a segurança, ela sempre impera em tudo isso. Então, nas memórias estão os momentos de risco que a gente passa, porque nem tudo é aventura, alegria, sol no rosto, porque a gente viaja, se necessário, à noite, chovendo, com uma condição de clima de neblina, com todas as situações que de carro você já tem medo. Então, imagina de moto, se na chuva de carro é redobrado, de moto é quadriplicado ou até mais. Quanto mais você se proteger, mais sucesso você vai ter de alcançar o destino. Mas tem muitas histórias aí que foram engraçadas. Você conseguir transpor uma cordilheira, passar por 5.000 metros de altitude e se sentir meio grogue, faltar ar. Você, embora esteja preparado e pegue todas as dicas, cada organismo reage de um jeito. Então, tem muitas histórias engraçadas que eu passei, que em momentos, eu fui ajudado e em momentos eu tive que ajudar. E que marcam essa saga, né? Vamos dizer. E que você fica sem ar para respirar, você fica zonzo, dá dor de cabeça, dá desconforto, passa frio, porque a gente teve temperaturas na moto que a gente chegou aí próximo de 0 grau, né, de acender alarme na moto que você nem sabe o que é e a informação você acha que a moto está congelando, não, é gelo na pista. Depois você vai olhar o manual porque você não está acostumado, né? Então nem tudo está na mente ou está no nosso conhecimento se a gente não explora mais aprofundadamente. Então hoje é que são coisas que eu já sei e acabei memorizando. Mas as viagens, as imagens, elas ficam gravadas na nossa mente, né? Como uma grande tela onde a gente consegue alcançar alguns destinos. Exemplos são pontos lá do Atacama que são marcantes, que são cenas que aparecem na TV, aparecem em filmes, e que a gente relembra. E outras são marcos atingidos, como a gente foi até Antofagasta, que é no Chile, né? Banhado pelo Oceano Pacífico, então a gente foi aqui do Atlântico até o Pacífico, e chegando lá subiu para a mão do deserto. Então são fotos, são memórias, são momentos que dá vontade de não voltar, né? Mas a obrigação chama a gente, e foi uma época que eu ainda estava trabalhando, não tinha aposentado, e a gente sabe que tem as obrigações para cumprir, mas a vontade é de não voltar. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou vendo que atrás de você tem bastante presentes, lembranças. Você traz bastante coisa das viagens? De moto, não dá para trazer muita coisa, mas a gente busca souvenirs que são marcantes, né? São coisas assim mais específicas, né? E eu tenho algumas lembranças, sim, né? Que elas estão guardadas, outras aparecem aqui de viagens que eu comprei, né? Esses mini capacetes que eu falo, o dia que eu tiver um cachorrinho, eu já tenho capacete para ele. Ainda não tenho, mas tem muitos vídeos engraçados que o pessoal coloca na internet e que você vê, que é o zelo, é a proteção, né? E tem outras coisas que a gente traz, aproveitando, né? Às vezes faz uma viagem como nós fizemos, você aproveita e traz na bagagem o que você consegue trazer, porque você pode trazer até garrafa de vinho, como eu trouxe em ocasiões, né? Vinho argentino e tal, mas tudo com muita proteção, porque além de não ter espaço, tem o risco. Se você sofre um acidente, você tem que estar preparado, porque isso pode acontecer, mesmo não sendo desejado. Você pode ser atingido por aquilo, então tem que embalar bem, tudo, né? E essa lembrança já foi, essas eu já bebi todas, né? Então, essas não ficaram. Mas outras ficaram, sim, que são bonés de locais que a gente visita, camisas, né? Mas o motociclista, ele tem justamente, foi uma pergunta excelente, porque desenvolve na mente uma coisa assim de lembrar que o motociclista que pertence a grupo ou clube, ele tem o hábito de andar com adesivos do clube, né? Então tem aqui alguns exemplares, né, de adesivos que a gente leva na viagem e que a gente adesiva nos locais que passa. Os Ah, comerciantes, legal. né, quem não passa de moto, não observa, às vezes entra num comércio, você nem vê, mas são centenas, às vezes, de adesivos nas entradas de postos de abastecimento, restaurantes que são marcantes nas rotas dos motociclistas, né? Viagens que são legais, de bate e volta, que é no mesmo dia, você vai e volta no mesmo dia, ou bate e fica, que você fica para o dia seguinte, ou mais dias. Esses adesivos, eles marcam a passagem de algum componente do grupo.
E às vezes eles são adesivos até, a gente chama assim do tipo comemorativo, porque ele marca uma viagem. Às vezes um grupo de amigos faz um adesivo com o nome do grupo ou o seu nome e põe em algum lugar. Quer dizer, e é bem legal quando você volta lá e você vê o teu adesivo, e quando outra pessoa passa pelo local e te manda uma foto com o adesivo que ele sabe que é do teu grupo. Ah, No legal. caso aqui, tem que fazer minha propaganda, porque eu pertenço a um grupo de moto, não é um clube, tem diferença, a gente não vai discorrer sobre isso aqui. Quem quiser pesquisa aí. E o grupo que eu pertenço é o Slow Riders, Motogrupo. Né? Esse brasão aqui que está no colete, o adesivo que foi mostrado. E o meu nome lá é Eduarte, porque Eduardo, Duarte de sobrenome, como eu costumo me identificar em vários lugares, e todo mundo me conhece como Eduarte. Como tem outros Eduardo no grupo, facilitou. Né? E o grupo é um grupo que procura fazer viagens junto e com outros que, inclusive, neste momento, amigos nossos estão viajando, né? Que eu acho que a gente pode até falar, porque é interessante, estão no exterior, estão na Argentina, foram visitar Bariloche e tal, estavam em Mendoza ontem, o Wagner Marques, nosso grande amigo aí, o Veroni Silva Júnior, Veroni, são colegas que estão com outros que a gente também conhece, que são parceiros de grupo, né? Então, o Edson está junto com eles, e o Benê também, já fizemos viagens juntos, né? E os grupos são muito parceiros, tá? De clubes, a gente tem muita amizade. O exemplo que eu tenho, eu participei aí recentemente da festa de comemoração de 15 anos do Buena Vista, um grupo bem reconhecido, está aqui a camisa, que foi comemorativa do evento, né? E o grupo aí, o brasão do grupo, cada um se identifica de uma forma, mas o importante é que sabendo que pertence a grupo ou clube, existe ainda uma elevação no nível de respeito e de reconhecimento. E a pessoa está expondo, na realidade, algo que ela ao qual ela pertence, como se fosse um time de futebol. Mas, da mesma forma que existem animosidades entre alguns grupos, como é no futebol, né, existe também muita afinidade, né, porque tem grupos grandes, grupos pequenos, e pessoas que, inclusive, participam de grupos parceiros, né? São de um grupo, participam do outro. Nós temos colegas do Buena Vista que participam com a gente em reuniões, e também participamos sempre como convidados em outros grupos. Isso fortalece tanto a parte de viagens, a parte da segurança, a parte da confiança, da amizade, do respeito. É falou em isso. segurança. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que que é obrigatório em tema assim de vestimenta de segurança para que se faça uma viagem que possa ir e voltar e que ela seja saudável? Tá. Eu vou dar o foco na viagem, né? Porque no Código de Trânsito existe uma vestimenta que é obrigatória, que numa cidade como Santos, onde a gente vive, é difícil você usar todos os componentes. Mas o básico, sim, é pelo menos o capacete, estar com capacete, com viseira. Hoje em dia são cobradas outras necessidades aí, que inclusive incluem, incorrem, a falta do uso incorre em sanções, né? Definidas em lei. Mas quando a gente faz uma viagem, seja ela curta ou longa, não importa, e você, principalmente quando acessa estradas, você aumenta a velocidade do equipamento que você está. E toda motocicleta em velocidade, ela vai aumentando o risco proporcionalmente. Para você se proteger, a única forma é você usar roupas de proteção, equipamentos de proteção. Então, é importante que você tenha um capacete que ele seja adequado para a legislação, para a viagem que você vai fazer e tal, que é um capacete fechado, com viseira, de preferência com óculos de sol interno, porque se você estiver contra o sol e abaixar, você vai ter uma visibilidade melhorada, para poder se proteger e se antecipar aos riscos que tem na estrada, outros veículos, veículo manobrando, buracos na pista, e roupa de proteção também, sejam roupas as antigas de couro, ou sejam as atuais de cordura, seja lá o que for, tem vários materiais, né? Conforme você vai pesquisar, até chegar no nível dos profissionais, que são motociclistas também, que praticam esporte em pistas e atingem velocidades aí da ordem de 300 quilômetros por hora. São roupas com maior nível de proteção ainda, porque ele tem uma queda e se a moto pegar, ele levanta a moto e continua correndo e nada aconteceu com ele. Tamanha é a proteção que é desenvolvida e tudo isso tem um custo.
mas quem ama a vida tem que investir nisso. Então, existe a roupa de cordura, por exemplo, ela é uma vestimenta que, além de ter a proteção do material tecido, em alguns pontos essenciais, como no cotovelo, ela tem materiais rígidos. Nas costas também tem materiais rígidos, para proteger de uma eventual queda. E até quando a moto pode te atropelar, né? Você cai e a moto ainda passa por cima de você, ou até outra motocicleta. Nada desejado, mas ocorre. Para os pés é muito importante, porque as nossas extremidades são muito sensíveis, né? Então, para as mãos, a gente usa luvas, não preciso dar exemplo. E quando é profissional, ela inclusive tem um detalhe que é importante, né? Falando sobre memória, que o dedo mindinho, que a gente chama o mínimo aqui, a luva é costurada junto com o outro dedo. Por quê? Porque ele é tão sensível que estudos mostram que numa queda muitas pessoas já quebraram esse dedo. E se ele estiver atado, né, junto ao outro, a chance de proteger é maior, de não quebrá-lo. E é lógico que se a queda for muito grave, vão quebrar os dois, vão, mas você tem uma chance de uma pequena queda ter uma proteção maior e não sair com uma lesão tipo fratura. Calçado de segurança, como essa bota que está bem surrada, né? Que te protege bem, te dá uma boa aderência no solo para paradas, te dá proteção contra a chuva. Então, uma simples capa de chuva, mas que ela proporcione a você uma proteção de não entrar a água, vai permitir que você continue conduzindo com conforto. Parece ridículo, mas se você não escolhe uma boa capa de chuva, a água entra. Então, não te protege da água que entra, te protege da chuva que bate, mas não protege da água que entra. Eduardo, nós já falamos bastante coisa, mas eu soube através de um amigo que faz parte do seu grupo e tem um caso muito interessante que você não gosta muito de comentar com as pessoas. Mas olha, eu, pela amizade que eu tenho contigo, eu vou perguntar. Conta para mim, o que é esse problema da cueca na viagem? Conta para nós. Rapaz, foram te falar isso aí, é? Não, um amigo, nem sei quem foi mais, esqueci quem É foi. amigo. Amigo que tem umas garras assim nas pontas, não tem unha? É amigo da roça. Não, mas isso aí, assim, eu fiquei conhecido, né, para não dizer famoso, porque não foi tanto assim, mas nas viagens a gente procura levar, eu pego dicas da internet, então acho interessante levar pouca roupa e também levar roupas velhas, que é o que o pessoal recomenda. Quem já tem experiência em viagem longa faz isso, porque o espaço é pequeno, né, é limitado, e o que você faz? Leva roupas velhas para ir descartando no caminho, porque você não vai ficar tendo tempo, você chega cansado no hotel, não vai ter tempo de lavar e de secar uma determinada roupa para usar em outra ocasião no dia seguinte. Então, eles recomendam que você já aproveite e descarte no caminho. E uma das coisas que eu não descartava totalmente, não totalmente, eram as cuecas, porque aquelas cuecas boxer são muito úteis, o elástico, né? Ele é bem durável, se a marca for boa, ele é bem durável, né? Não fica aquele franzidão, né? E eu cortava, tinha tesoura à mão, tal, cortava o elástico, e com esse elástico eu protegia a mala e alguns outros equipamentos, acessórios ou alguma coisa que comprava com esse elástico, para poder ele prender, não ficar usando só extensor, porque não adianta levar tanto extensor. E aí o pessoal tirava o sarro, porque via a marca lá, né? Não vamos fazer propaganda aqui. Pô, isso aí é de cueca, tal. Falei, não tem problema, tem sua utilidade, né? E roupas que você descarta, é uma coisa boa para lembrar, para você poder trazer roupas de lá na volta. Essa sim, você vai guardando, o retorno é mais rápido, você vai guardando o que dá para lavar, você tira pelo menos o suor, torce, guarda numa sacola, traz, chega aqui, é uma lembrança da viagem também. Agora, falando mais especificamente de coisas para memorizar, os grupos de motos, sejam eles grupo ou clube, quando saem em pelotão, que a gente chama, né? E aí a formação é importante, que cada um guarde a sua formação. Existe lá o piloto, o principal, o ponteiro, o condutor, que tem vários nomes para serem definidos, né? E o restante do que a gente chama popularmente do bonde, né? Ah, o bonde vai com 8 motos, o bonde vai com 12 motos, o bonde vai com 300 motos, como já teve, não que eu participasse, mas que eu já vi, e bastante interessante. Tem que ser disciplinado, organizado. Além de ser o formato de Z ou serrote, que é justamente para a moto, a primeira moto não ficar no alinhamento da segunda, ou seja, a segunda não ficar logo na traseira da primeira,
ela fica mais à direita, ocupa a pista como se fossem as duas motos e um carro, mas nunca lateralmente. Se nunca, também tem momentos que você faz a parelha para entrar em algum acesso. Mas esse formato de Z ou serrote, ele protege e te dá um aumento de espaço de frenagem com segurança, para que você possa ter uma viagem mais segura. Fora isso, tem os sinais, é bom memorizar os sinais. Então, quem anda de moto tem que memorizar os sinais. Mesmo que você esteja sozinho, em algum momento você pode estar trafegando e encontrar um grupo e querer seguir o grupo para a sua segurança. Então, você tem que integrar o grupo e saber os sinais. E os sinais são simples, tem exemplos assim que o pessoal dá, que é quando você vai parar, levanta a mão fechado, punho fechado, cerrado, significa que é uma parada aqui. Pode estar previsto ou não. Quando você quer fazer uma formação de fila dupla, que é o normal, você põe a mão acima do capacete com o 2, assim, né? Parece um chifrinho, mas é fila dupla. Quando você fez a fila dupla, mas vai entrar numa cidade, o espaço é pequeno, um acesso e quer fila única, é a mão levantada dessa forma, né? Ela é espalmada reta, né? Em cima do capacete, ou o número 1 em cima do capacete. E assim por diante. Isso é bom memorizar, porque te ajuda muito a saber qual é a manobra que o Bom, grupo faz. legal. E o primeiro fazendo, os outros têm que ser aquele macaquinho, repetir, para que chegue no último, que a gente chama de ferrolho ou anjo. E esses dois têm papel fundamental. Eles têm que saber, um exemplo, né? Você está com bonde, não importa a quantidade de moto. Quando o primeiro, que é o piloto, dá seta para ultrapassar um carro, vai para a esquerda, para ultrapassar um carro que está lento na direita, o último também, que tem que imitar o movimento, primeiro lugar. Ele é o segundo a fazer, né? Ele é antes do segundo, para proteger o pelotão, para que não avance uma moto, um carro, um caminhão, e divida o bonde, que a gente chama, né? Ou o pelotão. Isso é bem interessante de memorizar. É muita atenção, principalmente quando você anda, né? E assim, pode até parecer esquisito quando fala, né? Mas muita atenção e muita atenção. E a atenção diminui a tensão, porque aí você se sente seguro. Legal. Olha, eu vou ser sincero para você, eu não sabia que tinha tanta coisinhas assim, não. Muito interessante, principalmente para as pessoas que querem entrar num grupo como esse, né? Quantas dicas boas que você deu aí. Eu vou deixar um minuto para considerações finais, mas um minuto para que você possa falar sobre o que você quiser, como você quiser. Eu só vou te pedir uma coisa, conhecendo você bem como eu conheço, procura não extrapolar muito, sabe? A sua imaginação. Vou fazer isso, pode ter certeza. Sendo recomendado, o puxão de orelha vem antes. Agradeço o convite imensamente, agradeço a oportunidade de conversar com você e de passar essa experiência, né? Agradeço a todos que tenham a paciência de assistir a gente, são muitas dicas úteis. Aproveito para fazer um convite, quem se sente meio perdido, quer fazer viagem de moto, seja com garupa ou sem garupa, o nosso grupo aceita muito bem as pessoas, faz viagens com garupa, sem garupa, misturado, e aí a gente tem muito sucesso nas viagens. É o Slow Rider, pode fazer contato comigo, eu direciono para o presidente do nosso grupo, e a gente integra, tem reuniões semanais que são muito gostosas, ontem teve uma, geralmente às quartas-feiras à noite, e a gente integra as pessoas, planeja as viagens, os passeios Legal. e eventos. A minha mensagem vai ser curta, porque eu já tomei quase esse um minuto, eu sei, não controlei o tempo, mas eu sempre digo, Reginaldo, uma coisa que eu já acho que já falei para você, que a gente tem que pensar que sempre a gente vem ao mundo, veio a este plano, para quem tem suas crenças, independente da vertente, né, para a evolução, não para a competição. Então, esteja onde você estiver, no trabalho, em casa, na escola, em um grupo de motos, em um grupo de amigos, um grupo religioso, um grupo político, um grupo de times, seja onde for, procure ajudar aos outros, porque aí você vai mais facilmente ser ajudado. A evolução faz as pessoas crescerem e se elevarem juntas. A competição afasta, faz você se distanciar lá na frente das pessoas. Mas quando você precisar, vai ver que aquele com quem você estava competindo está lá para trás. Então, existem muitas lições aí de evolução e o que eu busco é isso, aplicar na minha vida sempre, trazer família e amigos da forma mais próxima possível para que a gente possa evoluir. Essa é a palavra, e não competir. Muito obrigado. Dudu, agora eu já vou ser mais íntimo, é a forma que eu chamo você. E logo vai chamar seu neto. Ah, é Dudu. mesmo! Meu neto está para nascer e vai se chamar Eduardo. Que bom. Boa, Carol, isso aí.
É engraçado, sabe? Eu trago alguns amigos aqui e às vezes eu penso que eu conheço eles, mas na realidade, quando eles estão aqui na frente de uma câmera para poder passar uma mensagem, a gente vê que o pessoal é muito, mas é muito mais ser humano do que eu estava imaginando. E você me surpreendeu. Eu realmente tenho uma amizade muito grande com você, mas ver você falando sério, passando uma informação séria, era uma experiência que eu não tinha muito com você, não. E eu fiquei assim, olha, agradecido, fiquei envaidecido de tê-lo aqui comigo. E eu posso só te dizer o seguinte, muito, muito obrigado, Dudu. Foi realmente legal. E eu tenho certeza que as pessoas vão assistir, vão gostar de todas as dicas que você deu, que realmente foram preciosas. Eu não conhecia tudo isso. Eu achei que era só montar em cima de uma moto e ir embora, seja a moto que for. Agora eu já aprendi até que eu não sou, eu queria ser motoqueiro, agora eu já sei que eu não quero mais ser motoqueiro. Não há nenhum mal nisso. É só Não, eu sei saber a que não. disposição. Mas na fase da vida que eu tô, eu prefiro ser um motociclista. Tá Muito, certo. cara. Olha, obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo. Realmente, vocês é que fazem essa alegria toda nossa. De coração agradeço a todos. Um beijão, Dudu, um beijão a todos e até a próxima entrevista. A gratidão é toda minha. Muito carinho para você. Você sabe que eu amo você de verdade. Você é um excelente amigo e parceiro. Sucesso para nós. Para todos nós. Isso aí. Valeu, meu garoto. Tchau, tchau.